Giovana, eu não sei como que a gente vai resolver a nossa reunião presencial, né? Mas eu estou aproveitando que eu estou gravando algumas videoaulas para a semana para os alunos e vou testar essa forma aqui de conversar com vocês. Há outras possibilidades que é ao vivo, mas só para a gente ver se ajuda, se de repente a gente consegue conversar e vocês vão me passando também algumas informações. Aqui, olha, é uma planta que está pronta aqui no escritório já faz algumas semanas e eu preparei realmente para a gente olhar os layouts, né? Então é o mesmo apartamento. é, Aqui é a entrada principal, né? Esse pontilhado aqui é a mureta que vocês deixaram. Eu coloquei uma posição do cooktop e a bancada para umas refeições rápidas. E aí, assim, aqui a gente, né, a geladeira do lado do gourmet, a torre para a gente ter o forno, o micro-ondas, a pia. E aqui um layout com a TV aqui, né, a gente fazer esse painel mesmo. Aqui vai ter uma volumetria de marcenaria, a gente pode ter uma porta tanto de abrir, mas com a marcenaria para que fique tudo fechado. A de correr complica um pouco a questão das tomadas aqui do forno. Não sei como que a gente pode resolver isso sendo de correr. Então, deixei uma proposta de porta de abrir, mas com a própria marcenaria aqui, né? Então, ela ficaria bem camuflada. Aqui uma ideia de um layout mais aberto. Quem entrar tem um sofá, tem as poltronas, a gente consegue fazer um estar, né, com a TV aqui. Então, quem assiste a TV mais confortavelmente, alguém está deitado no sofá ou está sentado nessas poltronas bem confortáveis. E aqui eu pensei num espaço de home office, né, para o Paulo. Aqui uma estante para de repente ter algum produto de estudo, de trabalho, né, e ser organizado aqui, uma coisa bem fininha, que acaba também um pouco camuflando a porta do quarto, do terceiro quarto, né, da terceira suíte. Aqui uma forma que a gente estava conversando de uma cama de casal, tá vendo? A gente deixar aqui o armário, deixar a parte da escrivaninha. Eu não coloquei tanto L assim, porque eu achei que ficou meio pesado. Então, tinha feito alguns estudos, né, da sua filha. Testei essa situação com a cama para cá, o armário, aqui um nicho dos DVDs tal, e a parte de estudo aqui, né? Mas aqui o ruim é que o ar fica bem em cima dela. Aí nessa outra proposta eu virei como a gente tinha conversado, é uma cama de casal encostada. Aí o armário é aqui eu providenciei também um nicho para lá organizar algumas coisas de livros e DVDs, a bancada de estudo e ela pode ainda ter a TV, se ela quiser, tá? A de vocês não tem muito segredo. Aí uma outra situação em que eu coloquei uma cama de solteiro, com a possibilidade de ter uma cama box, né? Também. Então no dia a dia ela tem mais espaço de transição, assim, de circulação, mas quando tem mesmo as pessoas aqui fica bem difícil de acessar o armário, né? Aí do filho também. Fiz uma outra situação que é bem parecida com a dela aqui, do ar nele, né? Então uma cama de solteiro, esse tracejado seria uma cama box. E aí trabalhar aqui um armário maior, um nicho também para organizar, aqui uma bancada e a TV. Nessa situação aqui da sala, ó, que eu fiz uma coisa diferente, né? Deixei o painel com a TV, deixei as duas poltronas, aqui eu coloquei o sofá e atrás do sofá, como se fosse um aparador, a gente pode ter uma área de trabalho, de repente um notebook, alguma coisa assim, que poderia ser um espaço de trabalho também. E aí mantive a estante aqui para ser esse apoio, né, dos estudos. Então, enquanto não estiver usando, pode guardar tudo aqui, inclusive notebook e tudo, e aí volta a ser um aparador, alguma coisa assim, né? E aí fui sugerindo também umas outras formas, de repente a gente trabalhar mais aberto, mais solto, uma poltrona um pouco mais solta, e as varandas também, o banco em todo
o limite aqui, né? Uma mesa fixa, como estava no layout da própria build. Aqui eu coloquei uma mesa só para vocês verem como seria, né? Uma mesa de jantar, né? E aí a gente pode explorar outras possibilidades também. Então, a princípio, eu fiz esse esquema para a gente conversar. E em cima disso, eu ia falar um pouco sobre cores, tipos, o que vocês gostam. A gente pode trabalhar isso. Mas o que eu tinha te falado, que eu comecei a esboçar um pouco do que seria, né, um SketchUp, que é um 3D um pouco mais cru, né? Ele não é renderizado, ele não está trabalhado de uma forma assim com iluminação e tal, mas ele ajuda um pouco a gente ter uma noção de como que ficaria, né, dividido esses espaços. Então aqui eu estava falando da bancada de trabalho, né? Então a gente pode ter um apoio aqui também de gaveta, tem umas prateleiras. Coloquei um tom mais escuro, né? Como a gente não conversou sobre isso ainda. Esse ar branco aqui pode ser um ar espelhado muito mais bonito e interessante. Trabalhei umas pedras mais manchadas, enfim. Dá pra gente explorar um pouco mais sobre os acabamentos, o que vocês gostam, né? Tentei fugir tudo do branquinho. Como é um lugar bem integrado, assim, até cabe a gente trabalhar cores, tons fortes, assim, esses verdes, pedras mais acinzentadas, com mais veios, né? Que são os quartzitos que estão bem em alta agora, mas há os granitos também. Então aqui eu mostro normalmente esse passeio aqui pelo sketch para a gente ir conversando, assim, ele não é tão real quanto o 3D costuma ser, mas ele é um primeiro passo, e aqui a gente tem a planta realmente como eu apresento no CAD, né? Então aqui a questão do quarto do filho, né? Aqui eu fiz o L para ver que fica uma situação um pouco apertada para a cadeira. Eu diminuiria de repente essa bancada, deixaria bem mais estreita, né? Mas foi para a gente dar uma conversada. Aqui é a questão do guarda-roupa. E aí eu pensei em deixar um nicho aberto aqui, né, na lateral, para que ele possa organizar algumas situações de estudo aqui. Não fica junto aqui. Então aqui é uma das possibilidades, né? Da sua filha, aqui é uma cama de viúva, né? Uma coisa menor. Aí só o armário, como a gente tinha pensado. E aqui também é um nicho para organizar livros, tal. A gente pode dividir melhor aqui. Foi só para a gente começar a ter uma ideia, né? Então ela pode ter a parte dos livros, tem uma parte mais fechada, mais reservada, e aí a parte do trabalho dela. Se estiver dando muita tontura essa giração aqui, vocês me avisem. Mas é mais pelo um teste, assim, pra gente ver se trabalha por aí. Então, se não tiver a TV, não tiver necessidade, a gente pode fazer uma, uma prateleira um pouco mais leve, né? Aqui são uma que eu fiz de marcenaria com umas fitas de couro, bem leve, bem clean, assim, para um quarto de menina, né? E aqui no quarto de casal também, a gente não tem muito o que fugir, mas eu comecei a trabalhar algumas questões de acabamento, né? Então, são tons mais neutros e mais claros, né? Então, amadeirado bem claro. A gente pode trabalhar com quadros, não tem que ter tanto painel, mas tem uma cabeceira aqui e a gente pode trazer, né, como o criado pode ser pequeno, a gente pode trazer uma situação de iluminação aqui na própria marcenaria, né, para fazer algo mais limpo, mais clean, né, que dê uma amplitude, uma situação mais gostosa e confortável para vocês, né? Então aqui seria uma vista do quarto de casal.
E aí o painel, que a gente sempre sugere, né, um painel para TV, e essa parte superior aqui é onde acaba organizando alguns aparelhos da NET, né, que a gente não tem mais DVD, mas tem esse aparelhinho da NET que ela sempre surge e de tempos em tempos eles mudam as dimensões e a gente precisa muitas vezes adaptar isso assim que foi fechado. O armário que eu preciso medir lá no dia para a gente ver, né, se tem a dimensão e a profundidade para fazer de correr, tal, que a gente pode conversar melhor. E aqui a parte da varanda com banco, né, aí uma mesa de vidro, uma coisa mais leve para não ficar tão cheio, né? E aqui a gente desenvolveu uma marcenaria que conversa um pouco com a cozinha, na verdade, porque ela é praticamente uma continuidade, né? Então aqui foi um dos exemplos que eu queria mostrar para vocês.